Olá pessoal, eu sou a Teacher Fabiola, professora do CIEP 311, deputado Bocaiúva Cunha, e eu vou fazer correção de atividades com vocês. Nós vamos trabalhar singular e plural, plural e irregular, regras do plural, faremos algumas atividades, depois artigo indefinido e correção de exercícios. Geralmente, para fazer plural em inglês, a gente só acrescenta o S. Isso é parecido com o português, tá? Plural quando tem mais de um, singular é quando tem um. Então, aqui, ó, one chair, two chairs. Só acrescentou o S. Mas nem todas as palavras terminam assim. Como, por exemplo, ó, geralmente só adicionamos a letra S ao final das palavras. E aqui tem uns exemplos, ó. Camera, cameras, pen, pens, phone, phones. É o número 2, exemplo de número 2. Quando a palavra termina com CH, SH, S ou X, aí a gente vai acrescentar mais do que só o S. A gente vai acrescentar a terminação ES. É o exemplo número 3. Watch, watches. Até consertar aqui que está com erro de grafia. Quando a palavra termina com consoante mais Y, aí a gente retira esse Y e acrescenta IS. Se terminar com vogal mais Y, o S vai continuar normalmente, tá? Esse é o número 4, exemplo 4, city, cities. Se a palavra terminar com F ou FE, aí nós vamos retirar esse F ou esse FE e colocar VES no final. É o exemplo 5, low, loaves, tá? E algumas palavras não se encontram em nenhuma dessas regras, que são as palavras com plural irregular, tá? Ou seja, elas não ganham nenhuma das terminações anteriores e podem mudar completamente de grafia. Aqui tem o número 6, exemplo 6. Man, man. A gente teve a mudança da vogal interna, tá? Aí, aqui no caso do plural irregular, a gente vai ter que gravar palavrinha por palavrinha mesmo, porque dá pra ver, ó, woman, women, child, children, person, people. Não tem uma regra que vai dizer se acontecer, se for dessa forma, vai acontecer dessa forma. Por isso que é irregular. Ele vai mudar do jeito que ele vai ficar do jeito que ele quiser. Aqui nós temos uns exercícios que a gente tem que passar as palavras para o plural. A gente lembra, na maioria dos casos, é só adicionar o S. Se terminar com CH, SH, X ou S, a gente coloca ES no final, consoante mais Y. Retira o Y e acrescenta IS, F ou FE. Retira o F ou FE e acrescenta VS. E, se for plural irregular, a gente pode voltar e dar uma olhadinha numa pequena lista que a gente tem aqui, tá? Então, aqui, ó, a gente já tem 3 exemplos. Book. A última letra é a letra K. Ela não combina com nenhuma das regras. E também não é plural irregular. Então, aqui, ó. Watch. Termina com CH. Tem regra para a palavra que termina com CH. Então, a gente vai acrescentar ES. Flat. Termina com T. Não tem regra de palavra que termina com T. Então, a gente só acrescenta o S. Pen. Termina com N. Também não tem regra de palavra que termina com N. Só acrescenta o S. E vocês vão reparar que a maioria das palavras a gente só acrescenta o S. Bed. Termina com D. Também não tem regra de palavra que termina com D. A gente só acrescenta o S. Dog. Termina com G. Não tem regra de palavra que termina com G. Só acrescenta o S. Broom. Termina com M. Não tem regra de palavra que termina com M. A gente só acrescenta o S. Knife.
termina com FE. Agora sim, ó, F ou FE. A gente vai apagar esse F ou FE e vai colocar VES, knives. Dish, termina com SH. Tem regra de palavra que termina com SH. Então, vai acrescentar ES. City, termina com Y. Antes desse Y tem uma consoante. Então, a gente retira o Y e acrescenta IES. Office, não tem regra de palavra que termina com E. Então, a gente só acrescenta o S. A mesma coisa com desk. Box termina com X. Tem regra para a palavra que termina com X. Então, a gente coloca ES. Na próxima página, nós temos aqui artigo indefinido, AN. São palavras que, de certa forma, indicam quantidade, basicamente uma unidade. Por isso, somente são usadas com palavras no plural, tá? Basicamente. Ainda, elas podem indicar algo não específico, como, por exemplo, a cat, um gato, qualquer gato. Não está dizendo se é o meu ou se é o seu, pode ser qualquer gato, tá bom? A será usado antes de palavras que se iniciam com som de consoante. Isso aí é importante, porque a gente tende a achar que a gente vai se guiar só pela grafia, só pelo modo como a gente escreve. Mas algumas vogais em inglês têm som de consoante. Aí tem um exemplo aqui, ó. We use A before you when pronounced you. Aí tem um exemplo, ó. A university. Olha aqui na transcrição, tá vendo? Tem um sonzinho de consoante aqui. E a gente vai usar an somente antes de palavras que iniciam com som de vogal. A gente vai ter um outro exemplo aqui. Não estou achando aqui na página, não. Mas a gente tem, por exemplo, hour, que é a palavra hora. A gente não ouve o som do H. Então, a gente fala an hour. Tá? Porque por mais que tenha esse H escrito aqui, a gente não pronuncia esse H. A gente ouve o som de vogal. E geralmente usamos a IN antes de profissões, instrumentos musicais, contudo nunca antes de palavras no plural. Porque lembra que de uma certa ideia ele indica somente uma unidade? Se indica um, não tem como ser plural, tá? Aqui mais uns exercícios. Nessa folhinha, nessa primeira atividade, a gente tem que dizer o que cada um está carregando na sua bandeja. E aí vamos lembrar o seguinte. Primeiro tem she's got, he's got. Aí lembra que she quer dizer ela. E he quer dizer ele. Tá bom? Pra gente conseguir identificar cada bandeja. Aqui embaixo, a gente tem o nome dos itens, tá? Então, na bandeja dela, a gente observa que tem algumas comidinhas ali, ó. Já tem um exemplo, a burger. Eles não riscaram aqui embaixo, mas eu aconselho sempre que usou, risca. Porque aí você sabe que aquela opção já foi usada, fica mais fácil pro final. O sandwich, que tá aqui, ó, embaixo. An ice cream. Que tá bem aqui, ó. Depois, milkshake. Esse copinho aqui.
E por último, na bandejinha dela, she's got a bar of chocolate. Qual é a intenção dessa atividade? É você usar o AN. Lembrando, A antes de som de consoante, N antes de som de vogal. Agora vamos dar uma olhadinha na bandeja dele. O que a gente tem na bandeja dele? He's got a glass of water. Ele tá bem aqui, ó. He's got an egg. Bem aqui, ó. And an apple. Que tá bem aqui no meio, tá bom? Na atividade número 2, é pra gente descrever what are the jobs. Olha aqui, ó. Use a, and, tá? Aí lembra que a gente viu lá no slide que a gente geralmente usa an antes de profissões. Então, ali nós temos profissões e nós vamos dizer qual é qual. Aqui, number 1, a postman, um carteiro. Number 2, ser ou não ser, to be or not to be. An actor, um ator. Número 3, é um garçom, o waiter. Tá com problema na grafia também. Fácil de consertar. Número 4, um eletricista. Repara que começa com som de vogal. Nós usamos N. O número 5, a taxi driver. Som de consoante, usamos A. E por último, an optician. N, porque temos som de vogal. Então é isso aí, pessoal. Stay home, stay safe.